Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, é tão impressionante o jeito que o Senhor ele trabalha, o jeito que o Senhor ele faz as coisas da maneira dele. Aleluia. Mesmo nós servindo a Deus há tempo, mesmo nós já vivendo as coisas de Deus, os milagres de Deus, vendo às vezes da onde Deus nos tirou, aleluia, nós ainda ficamos um pouco com medo, um pouco com dúvida, aleluia, se perguntando se estamos fazendo a coisa certa diante de Deus, se perguntando se a casa onde nós servimos a Deus é o lugar certo, se perguntamos se o pastor que Deus colocou na nossa vida é o pastor certo, aleluia, porque é isso que o diabo faz, irmão, na nossa mente. O diabo cria essas coisas na nossa mente. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, irmãos, o pastor Rogério falou para mim na quarta-feira, eu não pude pregar porque eu estava com a garganta ruim, e o pastor pegou de tomar que você prega comigo. Aleluia. E os dias foram passando, irmãos, e como eu falo para os irmãos, eu sempre tenho o costume de buscar a palavra de Deus. No dia eu vou pregar, aleluia, para que ela venha aquela palavra fervorosa no nosso coração. Glória a Deus. Mas hoje, irmão, o diabo ele tentou confundir a minha mente, aleluia. O diabo ele tentou falar, não, mas já falou uma semana, fica mais esse domingo, volta quarta-feira a pregar. Aí o pastor mandou mensagem, Marcão, hoje você vai trazer a palavra? Eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? O que eu estou fazendo? Eu falei, não, eu sou servo, eu sou chamado, eu sou escolhido, eu tenho um propósito, aleluia. O que Deus já fez por mim, eu tenho que fazer muito mais para Ele. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a escolher a palavra, pedindo Deus me dá uma palavra. Senhor, fala no meu coração o que a tua igreja precisa. E ali no meu quarto, buscando a palavra, a mim está aqui como testemunho, irmãos, parecia que não vinha. Aí chegou a visita em casa, mas Deus falou assim, não, você vai falar sobre mim, que eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Porque hoje tem pessoas que estão famintas, tem pessoas que precisam de mim hoje, de comer o pão que eu tenho para dar, aleluia. E aí o pastor começou a falar sobre o fogo e as coisas foram se encaixando. Irmão, não sei como você chegou aqui hoje, não sei o que você está enfrentando nessa semana, não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, eu sei da minha luta, eu sei da minha dificuldade, aleluia, mas eu tenho comido um pão, tenho me saciado Glória esse pão hoje, eu quero compartilhar com você. Aqui nessa passagem, irmãos, nós vamos ver que um pouco antes Jesus, ele fez a primeira multiplicação de pão e peixe para o povo. Aleluia. Ali Jesus ele já começou a sua obra de uma maneira diferente. Ali Jesus já quis chamar a atenção do povo. Um povo que estava sedento, um povo que estava faminto, aleluia, mas um povo que não enxergou, aleluia, o alimento que o Senhor tinha para dar para ele. Enxergou somente o alimento físico, não o alimento espiritual, aquele que sacia a fome, aquele que já não dá mais aquela fome, aleluia, aquele que, aleluia, morreu por nós naquela cruz. Aleluia. A multidão ali, Jesus, ele multiplica o pão, aleluia, e no mesmo tempo, ele sai ao redor do povo, ele vai para o outro lado do lago, como diz aqui a palavra de Deus, aleluia. E o povo pergunta para ele mesmo, quando foi que o Senhor chegou aqui? Aleluia. Versículo 26 ele diz, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não porque entenderam os meus milagres. Aleluia. O povo ali, irmãos, eles começaram a ver a obra de Jesus. Os milagres que Jesus estava fazendo. Jesus, ele multiplicou o pão, irmãos, para chamar a atenção daquelas pessoas. A atenção daqueles que estavam ali perdidos e famintos. Porque, irmãos, nessa época, o povo, aleluia, quando Jesus ele veio para a terra, ele veio para salvar, para libertar o povo. O povo se encontrava ali, aleluia, escravizado pelos romanos. O povo estava esperando o Messias,
Aleluia. O Messias queria vir com um exército. Como disse, aleluia, no livro de Isaías. O povo estava esperando Jesus que viesse, aleluia, para guerrear contra os romanos. Um Jesus que viesse para acabar com a dor, com o sofrimento. Porque o povo ali não estava sendo escravizado. O povo ali era cobrado, aleluia, cobrado daquele povo impostos muito altos. Aleluia. E o povo vivia sedento de fome física. Mas Jesus não queria só curar a fome física, a fome espiritual, da eternidade, para a glória. Mas a dificuldade do povo era tão grande que eles não enxergaram quem estava ali diante deles. Eles só enxergaram o milagre. Só enxergaram que Jesus ele poderia multiplicar o pão. E aí o povo comeu no primeiro dia, depois eles ficaram ali satisfeitos, mas eles queriam o pão físico de novo. É verdade. Por que Jesus fez isso através do pão? Porque o pão ele é acessível a todas as pessoas. O pão ele tem um significado importante. A criança, o adulto, aleluia, os velhos, todos comem do pão. Jesus é esse pão na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Mas o povo não estava entendendo o que Jesus queria fazer. Jesus trouxe todo aquele povo sedento ao redor dele para comer com ele. E aí ele começa a pregar a palavra dele, mas a palavra não entrou no coração. Sabe o que eu quero dizer, pastor? O que você quer dizer com isso? Que às vezes, irmão, Jesus ele tem tanto para nos dar, mas nós às vezes só esperamos o físico que o Senhor tem. Deus ele pode, irmão, abençoar, abrir portas aonde nós menos esperamos. O Senhor ele pode, irmão, te dar uma casa nova. O Senhor ele pode te dar um carro novo. O Senhor ele pode te dar todas as coisas, mas primeiro o Senhor ele quer saciar a sua fome espiritual. Aleluia. Às vezes você está entrando na igreja e você ainda não está curado, você ainda não está liberto, já está 1 ano sentado aqui dentro, 2, 3, 6 anos, mas ainda não se curou ainda por dentro, não enxergou o trabalhar de Jesus na sua vida. Jesus ele quer que você tenha amor. Jesus, ele quer que você tenha compaixão com o seu próximo. Jesus, ele quer que anuncie que ele é salvação, aleluia. Que essas coisas aqui são passageiras, irmãos. Como nós se reunimos aqui para adorar ele, nós se reuniremos na glória eterna, aleluia. Mas se nós não compreendemos, se nós formos como esse povo, nós não vamos alcançar essa glória eterna. No versículo 27 ele diz: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Os filhos do homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que ele tem autoridade. Aleluia. O povo, irmão, eles estavam tão desesperados, porque os romanos estavam ali pressionando, aleluia, pressionando eles, passando aquela dificuldade e não enxergaram quem estava ali na frente dele. Jesus estava fazendo ali milagres, operando ali, aleluia, saciando fomes, curando enfermos, mas mesmo assim o povo não enxergava o que Jesus estava fazendo. Hoje nós olhamos para esse mundo, nós vemos as pessoas criar uma rotina na vida delas, que é trabalhar, correr atrás de um ganho, aleluia, saciar a sua fome física, mas vivem com uma vida perturbadora, com uma vida cheia de pecado, com uma vida cheia de, aleluia, confusão dentro do teu coração, aleluia, vivem ali sedentos, vivem ali com fome, mas Jesus ele quer curar, aleluia. Mas se o povo não abrir o coração, se nós não abrirmos o coração para enxergar aquilo que ele pode nos dar além do que pão, irmãos, aleluia, nós não vamos alcançar essa glória que ele tem para nos dar, aleluia. O pão que ele quer nos dar é eterno, o pão da tua palavra, aleluia. Quando nós chegarmos com ele, aleluia, nós vamos estar ali e ele vai saciar a nossa fome. Mas enquanto nós estamos nesse mundo aqui de trevas, nós temos que compreender que ele vai saciar a nossa fome espiritual. Pastor, você está dizendo que eu não preciso trabalhar? Você está dizendo que eu não posso correr atrás, aleluia, de ter uma vida melhor? O Senhor está dizendo que eu não posso, aleluia, alcançar os meus sonhos e objetivos? Não, irmão. Você pode.
Mas você tem que reconhecer que quem vai dar isso para você é o Senhor. Glória a Deus. Às vezes você foca tanto, aleluia, em correr atrás de algo, do pão físico na sua vida, e você não enxerga a pessoa que está do seu lado precisando de um abraço, precisando de um conselho. Às vezes você não enxerga que você está caminhando para uma destruição na sua vida. Aleluia, às vezes você está tão preocupado em crescer dentro da tua empresa, que a sua obra que Deus colocou aqui na igreja está se acabando, está parando, aleluia. E você é importante para Jesus. Glória a Deus. Agora a pergunta que eu quero fazer para você, igreja: quem você é no meio dessa multidão? Não. Aleluia. Você é aquele que permanece firme com Jesus. Não, eu quero me alimentar da palavra. Eu quero me alimentar cada dia mais da presença de Deus. Eu quero cada dia reconhecer os meus erros. Aleluia. E ter uma vida com Cristo. Ou você é aquele que só vem para o culto para pedir: Deus me dá uma casa, Deus me dá um trabalho, Deus aumenta meu salário, Deus, aleluia, me dá um carro do ano, Deus faz isso, Deus faz aquilo, aleluia. Não enxerga o que Deus está fazendo na sua família. Aleluia. Irmãos, nós temos que estar atento, aleluia, aquilo que Deus deu para nós já, aquilo que nós alcançamos. Às vezes nós queremos mais e mais aqui nesse mundo, para nos enxergar quem está do nosso lado, a nossa família, os nossos filhos. Às vezes tem pessoa que está do teu lado, irmão, aleluia, esperando uma palavra que vai sair de você como um alimento para a vida dela, mas você passa despercebido. Você quer parar no meio do caminho, aleluia, você quer desistir daquilo que Deus tem te dado para saciar a sua fome. Isso é egoísmo. Como estava com egoísmo diante de Deus. Mas eu não preciso buscar a presença de Deus, porque Deus vai me abençoar, aleluia, se eu for na igreja. Claro, Deus não é mau, irmãos. Mas você vai ficar lutando com o seu suor, você vai ficar lutando por comida que estraga, mas Ele tem um alimento para te dar da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu tenho uma vida que eu vivo pela fé, que eu espero em Deus a cada dia, e a cada dia eu me surpreendo com o que Deus faz. Glória a Deus. Aleluia. Naquele dia que eu falo: Deus, hoje parece que está tudo fraco, Deus vai lá e me surpreende, aleluia. Aí eu começo a adorar, eu começo a falar com Ele, eu começo a consagrar o meu dia a Ele, eu começo a me preocupar com a obra dEle. Aí Ele vai e fala: não, filho, eu vou te honrar nessa Glória a Deus. eu vou te dar o alimento que você precisa. Você acha que o pastor não tem sonho? Eu também tenho sonho, irmãos. Eu tenho sonhos, aleluia, de alcançar um objetivo melhor para mim e para minha família. Aleluia. Mas quando eu levantei minha mão e falei: Jesus, eu te escolho como meu único suficiente Salvador, aleluia. As coisas automaticamente mudaram na minha vida. Mas você acha que teve um momento da minha caminhada que eu fiquei na corda bamba? Sim, irmãos, eu fiquei já na corda bamba. Eu me perguntei: Deus, por quê? Por que pessoas alcançam aquilo? Por que pessoas alcançam isso? Aleluia! Eu só olhava o que a pessoa alcançava, mas eu não olhava o que a pessoa estava gritando por dentro. Aleluia! Afundado numa mágoa, numa decepção. Aleluia! Talvez num casamento quase um divórcio. Aleluia! Talvez num casamento com traição. Aleluia! Mas se preocupando, e a cada dia tem um pão melhor. Aleluia! Sendo que Jesus está todo dia batendo na nossa porta: ei, filho, eu tenho um alimento para te dar. Aleluia! Glória a Deus! O povo não estava entendendo, irmão, como o Senhor estava trabalhando. No versículo 29, no versículo 28, irmãos. O que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. A multidão perguntou ali para Jesus. Hein? Aleluia! Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Jesus. Respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas do céu. Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, aleluia. Porque é o pão que Deus dá
é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, aleluia. Irmão, o povo estava com Jesus, eles não estavam compreendendo quem estava diante dele. E eles começam a se perguntar, mas o que Deus, aleluia, quer que a gente faça para Ele nos dar mais pão? O que nós temos que fazer para continuar saciando a nossa fome? Olha a que ponto chega, irmão, a necessidade física do ser humano. E Satanás, inimigo da nossa alma, ele está ao nosso derredor. Ele está vendo as nossas atitudes. Ele está vendo quando Deus nos prova. Porque Deus ele vai nos provar. Deus ele vai permitir a provação do nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada, para testar a nossa fé. Não quer dizer que você vai aceitar Jesus, você vai reconhecer Jesus, que não vai ter prova, você vai ter, irmão, aí que você vai passar a luta mesmo, aí que você vai passar a dificuldade. O povo começa a questionar. Aí Jesus ele só fala assim, ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, aleluia. Olha o que Deus estava fazendo pelo povo. Olha o que Deus fez por nós, irmãos. Ele fala para o filho dele, filho, desce lá. Desce lá porque o meu povo está perecendo. Desce lá porque o diabo está roubando, matando e destruindo o meu povo. Vai lá, entrega a sua vida, se humilha. Porque ele não precisava. Ele estava direito de Deus Pai. Mas Ele nos amou, Deus. Ele nos ama todos os dias. Ele te enxerga todos os dias. Porque você ainda abusa em dizer, Deus não está olhando para a minha situação. É verdade. Porque tem gente que chegou aqui assim, dessa maneira hoje. Verdade. Eu vou lá hoje, mas Deus não está vendo a minha necessidade. Deus não está vendo que eu tenho que pagar o aluguel amanhã. Deus não está vendo que eu tenho um cartão para pagar. Irmão, Deus ele está vendo. Glória a Deus. Ele não está enxergando Jesus na sua vida, é você. Aleluia. Ele quer te alimentar, ele quer saciar a sua fome. Mas não da maneira que você quer, irmão. É do jeito que ele vai trabalhar. É da maneira que ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus. O povo precisou ficar 40 anos no deserto para enxergar a glória de Deus. Da mesma forma, Deus deu pão. Olha como que o povo é, irmãos. Eles sabiam que lá no antepassado, o povo também pereceu de fome. O povo foi liberto do Egito, foi levado ao deserto. E precisavam de alimento, Deus mandou o maná. Glória a Deus. Aleluia, para aquele povo. E o povo se apegou à lei de Moisés. Não, nós estamos esperando o Messias que vai vir com um grande exército, vai derrotar os romanos e vai nos libertar. Aleluia, mas eles não entenderam o que Jesus estava aqui fazendo, irmãos. Nós às vezes não entendemos o que nós estamos fazendo. Às vezes nós não entendemos o propósito de nós estarmos dentro da igreja. Às vezes nós não entendemos, aleluia, que Deus ele vai cuidar da nossa necessidade. O povo estava carente, o povo estava na necessidade, Jesus sabia disso. Mas o povo tinha que crer que ele estava ali para curar e para libertar o povo. Aí o povo questiona ele. Mas, como diz os mandamentos, ele veio, fez descer o maná. O povo estava achando que era Moisés. Mas Jesus diz, não, foi o meu Pai, através de Moisés. Aleluia, quem deu o pão para o povo, aleluia. Glória a Deus. O povo não estava entendendo a glória que estava acontecendo naquele lugar. Sim, verdade. Aleluia. O pão que Deus nos dá, irmão, é para a vida eterna. Aleluia. Para dar vida ao povo. O pão que Deus nos dá é a palavra dele, aquela que cura, aquela liberta. Aleluia. Não se preocupe, irmão, com o que vocês vão comer, o que há de vestir, como diz a palavra de Deus, mas se preocupem, aleluia, com a salvação, com a vida eterna, com o reino de glória que tem preparado para nós. Aleluia. As demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor ele vai fazer, irmão, na sua vida. Você que trabalha por conta, Deus vai abençoar tanto o seu negócio que o maná vai ser dividido. Glória a Deus. Você que trabalha na empresa, Deus vai fazer render o seu salário. Pastor, meu salário é de R$1.200. Deus vai honrar você nessa terra. Aleluia. Profetizo sobre a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 34.
Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Pediram eles, aleluia. Jesus respondeu, versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Porque quem crê em mim nunca mais terá sede, aleluia. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam, aleluia, me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá, virão a mim. E todo modo nenhum jogarei fora. Aqueles que vierem a mim, pois eu desci dos céus para fazer a vontade daquele que me enviou, aleluia. Glória a Deus. E não para fazer a minha própria vontade, aleluia. O meu povo estava perecendo por causa da necessidade. Você imagina, irmão, você encontrar com Jesus, você está face a face, ver ele multiplicar alguns pães e alguns peixes, ver ele saciar a fome de milhões de pessoas. Aleluia. E mesmo assim não crê no poder que ele tinha para oferecer. Crê na salvação eterna que ele tem para nos dar. Aleluia. É um culto de família hoje, irmão. Eu estou pregando para você hoje. Não tenha medo. Não tenha dúvida. Não deixe o diabo ceifar o teu coração. Mas Deus, parece que eu estou trabalhando tanto. Parece que eu estou correndo atrás. E nada está saindo do lugar. Irmão, Deus vai desamarrar o que está amarrado. Glória a Deus. Não é para minha glória, não. É para a glória de Deus. Deus vai te dar um dom para você ver. Você está pedindo sinal para Deus? Deus ele vai abrir a porta onde você menos espera. Deus vai abençoar tanto o seu negócio que você vai vir aqui e vai falar, pastor, Deus me honrou essa semana. Glória a Deus. Mas multiplique esse pão. Dá para esse irmão que está necessitado do teu lado. Aleluia. Dá para ele te comer da palavra. Dá para ele sacia a fome desse irmão, igreja. Aleluia. Jesus ele disse que ele não veio para fazer a vontade dele, a vontade de Deus Pai. Porque, irmão, Jesus ele se fez homem como nós. O tempo de Jesus estava chegando. Quando Jesus ele começou a fazer esses milagres, Jesus ele começou a ficar famoso. Ele começou a chamar a atenção. Os fariseus já estavam ficando injuriados. Peraí, ele vai ter mais voz que nós. Ele vai ter mais poder que nós. Vamos parar com essa fama aí. Mas ele continuou fazendo conforme a vontade de Deus Pai. Sabe o que eu quero dizer com isso aí para você, irmão? Deus vai te dar esse pão. Você vai ganhar tanta sabedoria. Você vai começar a anunciar o Evangelho. O diabo vai começar a se levantar com fariseus sobre a sua vida. Aleluia. Mas Deus vai estar com você até o final. Você vai fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Porque Jesus ele venceu esse mundo. Jesus ele veio para aqueles que estavam necessitados. Ele falou assim, aleluia. Aqueles que meu Pai deram a mim. Aqueles que chegarem a mim não por interesse, mas de todo o coração, querendo uma transformação, querendo a salvação eterna, esses eu vou cuidar, esses eu vou dar alimento, esses eu vou estar com ele. Mas aquele que vem só a mim, por interesse, só saciar a sua fome física, infelizmente, irmão, você não vai durar muito tempo na igreja. Verdade. Quantas pessoas nós vemos, irmãos, iniciando a caminhada com Cristo, iniciando, aleluia, uma obra diante de Deus, mas vem a luta, vem a dificuldade, Deus vai lá, entrega o que está precisando, Deus vai lá, sacia a fome, aí, por algum motivo simples, desiste da caminhada. Mas eu creio que você que está aqui hoje, está se alimentando da palavra de Deus, ou que precisa de um alimento espiritual, que precisa hoje daquele choque térmico diante de Deus. Deus quer saciar a sua fome hoje. Eu sei que o pastor já chamou pessoas aqui, aleluia, para deixar a chama queimar. Mas eu quero fazer um convite para você que vem aqui hoje. Você que se encontra frio às vezes diante de Deus. Você que entrou aqui hoje desesperado falando, Deus, como que eu vou fazer igual a Deus? Deus, como que eu vou fazer na minha dificuldade? Deus ele vai saciar a sua fome. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, sabe o que eu vejo? Sabe o que Deus fala no meu coração nessa hora? Deus vai começar a derramar sabedoria sobre pessoas aqui hoje. Pessoas que só liam a Bíblia, como eu disse hoje. Quando eu fui ler a palavra, parecia que eu não conhecia a palavra de Deus.
Deus ele vai começar a te dar sabedoria. Deus ele vai começar a te dar estratégia. Deus ele vai começar a usar a sua vida de tal maneira, porque o tempo do Senhor está chegando nessa terra. Eu e você somos um povo escolhido, que vai anunciar o Evangelho, que vai ganhar almas, que vai quebrar cativeiros, que vai libertar pessoas, aleluia, que vai quebrar coração de pedra, aleluia, que vai anunciar o Evangelho, aleluia, nessa terra. Glória a Deus. Mas vem se alimentar hoje. Vem se alimentar. Jesus ele quer te dar o pão. Não é o pão físico, não. Porque ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho. Ele é o nosso pão, ele que vai saciar a nossa fome. Glória a Deus. Ele saciou a sede daquela mulher no poço. E hoje ele quer saciar a sua fome. Mas eu preciso que você tome a atitude. Como que você está? Que tipo de multidão você é diante de Deus? Quem você é no meio dessa multidão? Você é aquele que procura Jesus na sua dificuldade? Ou você é aquele que procura Jesus todos os dias da sua vida? Você é aquele que acorda de manhã, mesmo desanimado, mesmo com dificuldades físicas, espirituais, permanece de pé. Verdade. Ou você é aquele que chega vazio na igreja e volta vazio para sua casa. Pega sua coxinha de problemas ali fora e fala, não, vamos que você tem que ir comigo. Ou você é aquele que pega a sua cruz e vence esse mundo de trevas. Porque Deus ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que vão adorar Ele em espírito e em verdade. Aqueles que quando Deus estender a tenda dessa casa, estará firme com Ele diante da glória. Irmãos, eu tenho visto coisas na minha família, na minha casa, com minha esposa, que tem horas que eu fico assim, eu fico impressionado. Porque eu busco do pão de Deus. Chegou um tempo no meu casamento, na minha casa, Deus sobe no meu coração falar essa parte, que eu falei, Deus, eu não vou fazer mais conforme a minha vontade, vou fazer conforme a vontade do Senhor. Deus toca no meu coração e falar que agora com casais me salvam. Glória a Deus. Às vezes, irmão, você tem um casamento maravilhoso, você tem uma relação com sua esposa maravilhosa, aleluia. Mas às vezes vocês não têm um momento de comer o alimento que Deus quer dar para vocês. Glória a Deus. Sabe quando nós fazemos aquela mesa maravilhosa aqui para lembrarmos do sacrifício de Jesus naquela cruz? Porque Ele diz que Ele é o pão, irmãos. Quando nós fazemos isso, nós se alimentamos do pão de Cristo. Mas, irmão, quando você está com a sua esposa, que Deus toca no coração de falar isso aqui, irmão. O diabo está tentando destruir casamento hoje aqui com o Senhor. É verdade. Aleluia. É porque vocês pararam de se alimentar da palavra de Deus. Verdade. Vocês pararam de ter comunhão junto. Ah, mas é porque ele toma uma atitude assim, eu tomo uma atitude assada. Ei, meu irmão, valorize essa valor que está do seu lado. Glória a Deus. Quer que você se aproxime de Deus. Valorize essa valor. Aleluia, que às vezes quando você não vem para a igreja, ela vem firme e buscar pela sua vida. Aleluia. Ei, minha irmã, valorize esse homem que está fazendo a obra de Deus. Valorize esse homem que enfrenta a luta, a dificuldade, aleluia, para trazer o alimento físico, mas também que busca o alimento espiritual para dentro da tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Valoriza isso aí, irmãos. Valoriza a família. Valoriza o alimento que Deus coloca nas tuas mãos. Porque esse alimento ele sacia a fome. Tem horas, irmãos, que eu me encontro em situações em que eu fico meio na corda bamba, igual eu falei para os irmãos. E aí Deus vai lá e usa minha esposa. Dó o alimento de Deus. Aí ela vem com umas perguntas da palavra de Deus, eu fico assim, Senhor, se o Senhor me pega lá fora, o Senhor me pega dentro de casa. E aí você tem que estar afiado do alimento da palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, casal, que está aqui hoje, se vocês quiserem vir aqui na frente, vocês não precisam falar para mim. Você não precisa ter vergonha. Mas eu quero alimentar vocês hoje da Glória a Deus. Pastor, vamos fazer aquela adoração aqui agora. Nós vamos fazer uma oração. Você que quer hoje, fala assim, ó, Deus, eu preciso me alimentar. Deus, eu preciso estar cheio para enfrentar essa semana difícil. Para enfrentar essa luta que vai vir. Quero que você tenha coragem de ir na frente. Quero que você se coloque de pé na igreja.